professor Vitor. O objetivo principal dessa live aqui, tá? É compartilhar com vocês aqui a experiência de um personal trainer que trabalha com educação física fora do país. De repente, você que está aí escutando, então, a nossa live, nos assistindo agora, não sei se por um acaso você tem esse desejo. Eu gostaria inclusive, de saber, tem alguém aí que está escutando a gente e tem vontade de morar fora do país? Escreve aqui embaixo se você tem vontade e em qual lugar que você gostaria de morar. Eu gostaria de saber desde já, tá? Então, o que acontece, né? Deixa eu fazer a primeira pergunta, então, aqui para o professor Vitor, tá? Para ele já conseguir nos ajudar aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: por qual motivo que você deixou o mercado brasileiro aqui e foi para a Austrália? Quando você foi para a Austrália, foi para trabalhar com educação física mesmo? Ou você foi para a Austrália e depois descobriu que dava para trabalhar com educação física? Como é que foi? Então, cada pessoa que sai do país, né, Mário, sai do Brasil, tem um contexto diferente, né? Então, eu vou falar do meu contexto. Mais especificamente, quando eu trabalhava no Brasil como personal trainer e resolvi sair da Austrália, não tinha nada de errado. Eu estava feliz no Brasil, eu gosto do Brasil, gosto do mercado brasileiro. Acho que tem muita oportunidade lá, acho que dá para crescer sim. Eu simplesmente queria, eu e minha esposa, né, queríamos algo diferente, ou algo um pouco melhor, que a gente considerava melhor para as nossas vidas. Motivo pelo qual eu escolhi a Austrália é quando entra o contexto, né? Eu já tinha saído do Brasil, eu comecei minha faculdade em 2004 e saí em 2006 para Nova Zelândia para aprender inglês, se aventurar e coisa e tal. E da Nova Zelândia, eu fui para a Austrália, lá por 2009. Foi quando eu comecei a trabalhar na área, porque, como eu falei, aqui na Austrália, eu vou explicar depois, tu não precisa de uma faculdade, né? Tu pode trabalhar na área com um curso técnico. Então, lá em 2009, eu já tinha conseguido trabalhar na Austrália como personal trainer, né? Então, assim, em 2011 tinha acabado o meu visto, eu tinha que sair. Foi quando eu voltei para o Brasil, me formei, terminei minha faculdade. E estava bem, nós estávamos bem, eu e minha esposa estávamos bem, mas um dia minha esposa que eu conheci no Brasil, nesse meio tempo, assim, e ela nunca tinha saído do país, e ela muito bem estabelecida na carreira dela também, a gente se olhou e ela me disse, Vitor, vamos para a Austrália? Aí eu assim, pô, já fui para a Austrália, amo a Austrália, vamos lá, vamos tentar. Então eu saí, foi mais para tentar uma coisa diferente, para tentar uma coisa que eu acreditava que era melhor. Como eu falei, eu estava feliz no Brasil, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. A gente não pode tomar esse tipo de decisão quando a gente está triste ou mal e botar toda uma pressão de uma felicidade da vida através de uma experiência fora. Eu estava bem feliz, eu estava feliz no mercado, eu estava crescendo quase que exponencialmente, assim. E eu optei por uma coisa melhor, por uma coisa diferente. Tentar ali, de repente, imigrar para a Austrália de uma forma permanente. E foi o que acabou acontecendo no caso da minha experiência, né? Entendi. Pô, então, assim, você tem esse espírito aventureiro, né? Você não conheceu o primeiro mercado da Austrália e depois foi. Você foi meio que se aventurar e acabou gostando da Austrália e acabou ficando por aí, né? Exatamente. Assim, tem o lado bom e o lado ruim, né, Mário? Eu sou meio assim, eu sou meio de pensar e fazer e depois se virar. E às vezes tu encontra dificuldades indo por esse lado, diferente de uma pessoa que já analisa mais, que já planeja mais e tal. É Sim. simplesmente dois estilos diferentes, né? E deixa eu fazer uma Mas, pergunta. Desculpa te fala. interromper. Deixa eu fazer uma pergunta agora que eu acho que quem está escutando a gente quer saber. Né? Mas antes disso, né, eu imagino que nós temos aqui pessoas que estão nos escutando, que são meus seguidores do Brasil e seus seguidores do Brasil também, mas devem ter australianos também, ou seus amigos brasileiros que moram na Austrália. Inclusive, se você quiser fazer uma chamada em inglês para eles, sem nenhum problema também, tá bom? Mas eu quero saber aqui quem é do Brasil. Escreve aqui embaixo nos comentários Essa é uma boa de quem é saber, é uma boa de brasileiro, saber. tá? E mora no Brasil. Escreve a cidade que você mora aqui embaixo, que eu quero saber, tá? E quem é também o brasileiro que mora na Austrália, escreve aqui embaixo de que lugar do mundo você fala agora, né? Se você quiser fazer alguma chamada para os seus colegas australianos, eu não sei se tem algum australiano nativo aqui também, pode ficar à vontade, tá bom? Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa enquanto isso. Cara, você chegou aí e aí você já começou a trabalhar com educação física? Foi fácil entrar no mercado? Assim, quando eu cheguei na Austrália, né, eu não, nada é fácil, né, Mário? Nada é fácil, mas eu tive que explorar algumas opções. Eu vou te falar que a primeira oportunidade que eu tive
foi numa academia que eu treinava. E eu fiz amizade com o dono da academia. Eu era aquele cara que chegava e conversava com o dono que ficava na recepção. Saía e conversava com o dono. Então, um dia eu falei para ele, olha, tô fazendo esse curso e tal, se tiver alguma oportunidade, aquela questão de pedir, né? Se a gente não pede, a gente não ganha. E daí, um dia ele falou para mim que, olha, Vitor, vai surgir essa oportunidade aqui na recepção e se tu tiver afim, tu pode encarar. E era uma época que eu lavava carro, eu limpava escritório, e daí quando ele me deu uma oportunidade na recepção de uma academia, para mim já era o máximo. Então, assim, não posso dizer que foi tão difícil assim, mas sim, foi uma questão de comunicação, de conversar, de explicar para as pessoas que estavam à minha volta o que eu queria. Eu queria uma oportunidade, né? Então, Então, mas você assim... começou lavando o carro, então. Ah, sim. Não, daí a gente fez tudo, né, Mário? Na verdade, quando eu fui para Nova Zelândia, eu fui camareiro, trabalhei na construção civil, eu trabalhava lavando e dirigindo carro por uma empresa de aluguel de carro, né, faxineiro. Aí quando eu vim para a Austrália, ainda não era personal trainer, era faxineiro ainda de escritório, limpava carro, e daí eu estudei, e daí eu comecei a tentar concatenar uma oportunidade. Daí eu encontrei essa aí, que foi o começo, assim, foi quando eu iniciei, uma recepção de academia. Aí peguei um aluninho, aí peguei outro aluninho, daí consegui um trabalho numa academia maior e foi perseverar, assim. Foi aquela coisa que eu não acreditava, às vezes, que eu podia, mas, como eu falei, às vezes eu via, tentava, e quando vê, as pessoas me davam as oportunidades daquela forma que, tá, vamos dar uma oportunidade para esse guri aqui, vamos ver o que vai acontecer. Sim, E lá eu tava, entendi. né? Então para quem já está escutando a gente aqui, então, assim, não é tão fácil sair daqui do Brasil e achar que vai chegar na Austrália e já vai trabalhar de personal trainer. Não é assim, tu precisa primeiramente de um inglês aceitável, vamos dizer, né? O que é um inglês aceitável, Mário? Para tu entrar na área do fitness, vamos dizer assim, um inglês para instrutor de body pump, vamos dar esse exemplo aí, tá? É um inglês que talvez não precisa ser tão avançado. Por quê? Porque tu passa a entender a terminologia dos movimentos, de como tu corrigir de uma forma geral os exercícios do pessoal que está fazendo, e tu pode sobreviver ali fazendo body pump com isso aí. No momento que tu passa a querer desenvolver e se destacar na carreira, daí tu passa a querer ter, vamos supor, alunos de personal, tu passa a ter que fazer um processo de venda, tu passa a ter que lidar com objeções, tu passa a ter que te comunicar melhor. Então, vamos dizer assim, o inglês é o primeiro passo, né? E o inglês mais comunicativo ali, simples, tu pode começar, mas tu tem que continuar desenvolvendo. E a questão de oportunidades é muito assim, tentar ver o que dá, não ter muito medo de tentar, porque ele parece meio overwhelming, que a gente chama em inglês, né? Parece que as coisas são tudo acontecendo em volta de ti, se tu não mantém aquela velocidade de aprender as coisas, aprender como é que o mercado funciona, como é que os outros personagens conseguem alunos, tu acaba te assustando e ficando meio para trás. Então, tu tem que meio que arriscar, falar com as pessoas de uma forma assim. Eu vou explicar depois, a Austrália não tem instrutor, né, de academia, então, às vezes, quando tu é personal, acontece se tu tá lá e se tu não te desenvolve para conversar com as pessoas, começa a ficar complicado. Então, tu tem que ter um mindset bom, né? Acho que é isso aí, um mindset bom, um mindset que tu vai engolir sapo, vai, mas com perseverança tu consegue. Entendi. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam, principalmente para conseguir trabalhar com personal na Austrália, é o inglês aceitável, né? Seria legal se a pessoa já saísse daqui do Brasil com alguma base para depois ir para a Austrália e continuar praticando. Eu tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? E esse intercâmbio é muito legal quando você é jovem, né? Não que eu não seja jovem, mas eu era mais jovem ainda. Quando eu fui, eu tinha uns 25, 26 anos, eu morei um tempo nos Estados Unidos, foi bem legal, tá bom? O pessoal tá perguntando aqui se pode fazer pergunta. É claro que pode fazer pergunta. Não só pode, como deve, tá? Quem quer morar fora do país, ou especialmente quem quer morar na Austrália, essa é a oportunidade da sua vida de perguntar para um personal trainer que está morando na Austrália. Então, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo, tá? Manda a pergunta aqui embaixo, que no final da live eu vou puxar pergunta por pergunta, tá bom? Agora, indo direto ao ponto, direto e reto, né? Antes de você falar da regulamentação da profissão aí na Austrália, eu acho que quem está escutando a gente aqui quer saber especialmente quanto ganha um personal trainer na Austrália.
Mário, essa é uma pergunta que, se a gente pensar quanto ganha o personal trainer no Brasil, ela vai ser quanto ganha, né? Depende, né? Mas eu não vou dar uma resposta que diga dependa. Eu posso fazer uma média de como o personal trainer na Mais ou Austrália menos. ele se desenvolve, tá? Então, o personal trainer na Austrália, o estabelecido no mercado, ele tem uma característica que ele geralmente não vai querer trabalhar que nem um condenado. Ele não é o cara que vai dar 50 aulas por semana. Ele talvez aí, ele vai finalizar com 20 a 25 aulas por semana e vai cobrar um preço mais caro. O que é um preço mais caro na Austrália? O preço mais caro na Austrália vai ficar em torno ali de $120 a hora, 130, 110. Esse aí é o personal trainer estabelecido, né? Aquele cara que está no mercado há, vamos dizer, 5, 6 anos, tá? Posso fazer Uh, só uma pausinha aqui? Ó, convertendo, eu acho que o dólar tá R$ 5 agora. cinco o reais. australiano tá 4. O australiano tá 4. R$ 4, certo? Então, um cara que cobra 110, 120 dólares australianos, ele faz mais ou menos entre 400 e R$ 500 por hora. É isso? É isso mesmo? Deixa eu explicar que esse aí não é o personal trainer tradicional. Ele é aquele que está estabelecido no mercado e trabalhando há um tempo já e conseguiu nichar muito bem o seu público, tá? Esse seria o topo da cadeia, tá? Vamos para a parte de baixo da cadeia, que é aquele personal trainer iniciante. Possivelmente o brasileiro que chega, tá? Ele vai possivelmente cobrar aí não menos que 50 dólares a hora, né? $50 a hora é o mínimo que tu vai ver o pessoal pagando. E daí nos $50 a hora, geralmente o pessoal enche, né? Aí é 40 aulas por semana, aí 30 aulas por semana no mínimo. Então seria mais ou menos nessa faixa aí que tu vê, entre 50 e 120, né? Nossa, mas ó, vamos fazer uma pausa aqui então, tá? Então isso quer dizer que se você estiver começando agora, você vai cobrar 50 dólares australianos por sessão, que dá mais de R$ 200, tá? Se tá quatro e quanto? Quatro Acho que alguma tá coisa? R$ 4. R$ 4. R$ 4. Não, então dá R$ 200. Ainda assim, é um valor alto. Tem gente que cobra R$ 200 hora aula aqui no Brasil? Tem, mas seria o top, né? Então, assim, é um mercado muito bom, né? Mesmo para quem está chegando, né? Agora, vamos perguntar o seguinte, né? Você faz aí pelo menos, então, um personal trainer faz pelo menos R$ 200 hora aula. São 50 dólares australianos, tá? Mas o custo de vida aí, como é que é? É igual do Brasil ou é mais caro? Porque aí não adianta muito, né? De repente, você ganha muito, mas você gasta muito, aí dá elas por elas, né? Ou não? A Austrália não é um país barato, né? A Austrália não é um país barato. Casa é caro, carro não é tão caro assim. Mas assim, o custo de vida no geral, assim, eu posso ter um parâmetro pelos estudantes internacionais que eu dou aula, né? Que eles gastam para ter uma vida decente, tá? Não sei muito luxo, mas podendo ali fazer essas coisinhas de vez em quando, um em torno aí de $2.000 por semana, desculpa, por mês, é uma coisa que é o mínimo para sobreviver, né? $2.000 por semana tu vai conseguir tranquilamente aí levar tua vida. E a partir daí tu te desenvolve e tu passa a ter mais luxos, né, no caso. Lembrando aí que $2.000 australianos, então você tem que fazer pelo menos aí, convertendo, seria uns R$ 8.000, né? R$ 8.000 por 8, 10 mil mês. reais seria mais ou menos isso aí para tu manter, né? Para você se manter. Se você Para se quiser manter. juntar dinheiro, tem que fazer mais que isso. Aí tu tem que fazer mais que isso para ou tu tem que diminuir muito o teu custo de vida, que às vezes o pessoal faz, o pessoal divide casa e come miojo e pão com tuna, pão com atum e aí vai, né? Assim é a estratégia da galera. Entendi. E no seu ponto de vista, professor, você acha que, por exemplo, você cobrando aí 50, 60, R$ 70, 70 dólares australianos, por exemplo, tá? Para morar na Austrália, etc., seria mais ou menos o mesmo padrão de vida que um personal trainer tem aqui no Brasil? Ou não? Na Austrália é melhor. Ah, acho que assim, ó, a Austrália ela tem um padrão de vida melhor no geral, tá? É um país de primeiro mundo, né? Então eu acredito assim. No Brasil a vida é boa, a vida é excelente, a gente tem oportunidade de fazer várias coisas aí que às vezes, né, o Brasil é excelente, eu acho que o Brasil nos proporciona coisas boas, mas a qualidade de vida na Austrália, eu vou dizer que ela é incomparável.
Por coisas que o dinheiro não compra, Mário. Coisas de questão de segurança e tal. Mas assim, ó, se nós formos pensar na casa que tu vai ter e no carro que tu vai ter, dá para ter um padrão de vida parecido, assim, no Brasil. Se tu te destacar e ganhar um bom dinheiro no Brasil, é possível. Mas, assim, vamos dizer assim, com aqueles 4, 5 mil dólares australianos, que é o que eu vou dizer que mais ou menos a média do personal trainer ali, tu consegue ter um padrão de vida, acho que um pouco melhor, sim, que no Brasil. Tá? Ó, 4 mil dólares australianos, então aí dá mais ou menos 16 mil reais. É o que mais ou menos faz um personal trainer brasileiro que mora aí, então. Né? É uma boa grana. Você falou que, por assim, exemplo. uma coisa que tem que ficar claro, assim, né, Mário, é aquela pessoa, eu estou falando daquela pessoa que talvez não vai ser o cara que quer vir explorar o mercado, né? É um cara que sabe, entende o processo de venda de uma aula de personal, entende como é que o australiano se comporta para pagar por um serviço, entende o business, o lado do business do negócio, entendeu? Então, uma vez que tu tem todo esse entendimento, tu pode vir a chegar a esses valores, né? Não quero ficar aqui com a impressão de que vou para a Austrália cobrar 50 dólares a hora, vou ganhar 200 reais por aula e vou ser feliz. Não é bem assim. Existe todo um processo que tu tem que passar, um processo de aprendizado, né? Até tu chegar a esse ponto. Porque uma das coisas que acontece muito aqui com o personal trainer que chega, aqui eles não contratam a pessoa, Mário. Aqui eles contratam, vamos dizer assim, o CNPJ, tá? Ou seja, o CNPJ na Austrália é uma coisa bem simples de fazer. Qualquer um pode fazer, né? Um processo online que tu faz em uma hora, preenche o papel e tu tem um CNPJ, seria o australiano. E aqui eles contratam um CNPJ, eles não contratam a pessoa. Ou seja, tu tem que ter um marketing pronto, tu tem que ter um processo de venda estabelecido, porque aqui não tem como tu trabalhar sem a taxa, né? Se tu trabalhar numa academia. Todas as academias vão te cobrar uma taxa para tu trabalhar. Então, quando o cara fala ganha 4 mil, ganha 5 mil, ganha, mas tu vai ter ali uma taxa que não é barata por semana, né? Que é muito por semana. Essa taxa aí vai em torno de 120 a 250 dólares por semana só para tu estar ali na academia. Então, o que acontece? O início ele é muito complicado, né? O início ele é Difícil. bem, ele é difícil porque, além de tudo, tu não é instrutor, né? Não tem instrutor. Então, assim, o instrutor tem aquela desculpa de falar com o aluno porque é um instrutor. Quando tu é personal, o aluno da academia, ele não tá muito esperando que tu vá ali corrigir a postura dele. Ele quer meio que fazer o exercício dele ali. Então, tu tem que desenvolver técnicas de comunicação para poder chegar no aluno, né? Para poder trocar uma ideia. Então, assim, é um mercado com suas peculiaridades, um mercado que tem os seus modos de se desenvolver. Porém, é o que eu digo, os valores são esses aí que eu te passei, né? Entendi. Ó, e você tocou num assunto agora que, inclusive, eu ia puxar agora. Né? O mercado aí na Austrália ele é bem diferente. Né? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu cheguei a frequentar algumas academias exatamente dessa forma. Achei estranho a hora que eu cheguei, né? Porque não tem professor. Né? Então, na verdade, você chega no salão de musculação, por exemplo, tem um monte de aparelho lá, e aí você faz a matrícula para usar os aparelhos. Entendeu? Exato. Agora, você quer orientação, tem que contratar um personal. Aí se vira, entendeu? Então aí é com você, né? Agora, tem outro lance. Assim como nos Estados Unidos, né? Acredito eu que na Austrália também, né? Não existe esse lance de ter diploma, de ter a regulamentação da profissão, né? E aí, como é que funciona então? Você falou que qualquer um pode ser instrutor de musculação, professor de musculação, professor de ginástica. É obrigatório algum curso técnico ou qualquer um pode trabalhar? Como é que funciona e qual é a sua visão sobre isso? É melhor, é pior, etc e tal? Vamos explicar como é que a área da educação física funciona, então, tá? Se tu quiser ter um bacharel em educação física na Austrália, ele é uma qualificação que se chama o Exercise Science. Então, ao invés de 4 anos, ele vai ser uma qualificação de 3 anos. E é o professor de educação física com bacharel no Brasil. Isso aí vai te dar a oportunidade de trabalhar em tudo que a educação física no Brasil te dá oportunidade também. Isso seria natação, personal trainer,
trabalhar com treinamento esportivo, até gerenciamento de academia, né? A gente vê professor de educação física fazendo. Esse é um caminho, mas na Austrália tu não precisa fazer esse caminho. Na Austrália tu pode escolher áreas de atuação e fazer cursos técnicos específicos para essas áreas. Ou seja, tu quer ser professor de natação, tu não precisa da faculdade. Tu pode fazer um curso técnico para ser professor de natação. Tu quer trabalhar com treinamento esportivo? Tu pode fazer um curso técnico de Sports Development para treinar com treinamento esportivo. Tu quer ser personal trainer? Tu pode fazer um curso técnico de personal training, que é onde eu sou professor de dois desses cursos técnicos aqui em Perth. Então, assim, tu tem essa ramificação do mercado. Agora, não é qualquer um que precisa, né? Tu tem que ter esse tipo de curso. Certificação. Tem que ter certificação, tem que ter. Mas como são certificações mais curtas, né, Mário? Então a questão é que o pessoal geralmente faz, né? Tu não encontra alguém que não tem o diploma trabalhando na área, isso não tem aqui. Tu vai encontrar o cara que fez essas certificações aí, que levam aí. Tem vários tipos de tempo, vamos dizer assim, tem vários tipos de cursos, mas geralmente ele é o mesmo, ele às vezes só é alongado ou diminuído dependendo da escola. Mas até em 14 semanas tu pode se tornar personal trainer na Austrália. Entendi. Desculpa te interromper. Só uma curiosidade, que eu acho que as pessoas devem também estarem curiosas a respeito disso. A maioria fez a faculdade ou a maioria faz o curso técnico? A maioria faz o curso técnico. Na Austrália, o perfil do personal trainer é o curso técnico. E o personal trainer bom da Austrália, ele tem muita experiência pessoal. Ou treinando pessoas no nicho que ele se encontra, no nicho que ele se estabelece. Então, muito curso prático. O personal trainer da Austrália vem, faz o curso básico de personal trainer e vai se desenvolver na prática. O que, na verdade, às vezes na faculdade de educação física, a gente vê muita teoria, né? E acaba não indo muito para a prática. Na Austrália, é muito prático. É um país que desenvolve a prática de qualquer profissão, né? E no personal training não é diferente. Então, é curso técnico e muito bom na prática. Esse aí, sim. O personal trainer australiano bom, ele é bom porque se desenvolveu na prática. Entendi. E no seu ponto de vista, eles são melhores ou piores tecnicamente? Se compara com os brasileiros? Piores e piores. Do ponto de vista geral, tá? Logicamente que tem muito personal trainer australiano bom, assim como tem muito personal trainer brasileiro ruim, mas de uma forma geral, a gente sabe que um curso técnico de, vamos dizer, 6 meses, ele não vai preparar como uma faculdade de educação física prepara. De uma forma geral, é isso. Então, o que a gente tem na Austrália? O recém-graduado do curso técnico, normalmente ele não vai para o mercado de trabalho porque ele não consegue performar. Ele fisicamente, né, ele às vezes não tem aquela experiência nem fazendo um squat, né, um agachamento ou um terra, que são exercícios que tu precisa de um desenvolvimento mais, né, tu precisa de fazer às vezes o exercício por alguns anos para tu desenvolver nesse tipo de exercício assim. E às vezes tu tem a gurizada que 17, 18 anos faz o curso e vai para o mercado, não tem a noção do business, então o pessoal que tem muita dificuldade, o australiano, de se encaixar no mercado. O brasileiro, tecnicamente, geralmente vai ter mais embasamento acadêmico, teórico e prático. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, a técnica do brasileiro geralmente é melhor. Então, assim, o personal trainer australiano, se você perguntar para ele onde fica o squat, onde fica o supino, como é que faz o exercício, ele vai te falar qual que é. Mas se começar a perguntar para ele sobre fisiologia, a biomecânica, aí já não é mais a área Não, daí já era. Daí deu tilt. E aí, ó, aí me surge uma coisa aqui na cabeça, né? Porque, assim, o brasileiro que sai daqui, ele tem a faculdade, coisa que muitas vezes o australiano não tem. Isso não deveria colocar o brasileiro em vantagem? Na prática, sim, Mário. Na prática, coloca o brasileiro em vantagem, tá? Porém, o brasileiro, ele geralmente vai ter uma habilidade de comunicação um pouco inferior, porque simplesmente inglês e português, né? Não é língua nativa. Uma habilidade, às vezes, de network menor, porque se o australiano nasceu aqui, ele tem o network dos amigos e da indústria que ele vem trabalhando. E também tem a questão de entender as peculiaridades do seu nicho do mercado e das pessoas. Por mais que o australiano tenha, o povo australiano tem algumas coisas parecidas que o povo brasileiro, tu ainda tem que entender as peculiaridades da Austrália e do australiano em si. Então, sim, o brasileiro tem suas vantagens, mas o personal trainer na Austrália, como ele é muito dependente da venda,
Então, às vezes, o pessoal fica um pouco para trás. Porque no Brasil, essa parte da venda com o personal trainer agora que está começando a se desenvolver um pouco melhor. E o australiano, na parte da venda, ele é melhor que o brasileiro. O brasileiro, na parte da técnica, ele é melhor que o australiano. Daria para fazer essa analogia aqui. Então, porque o australiano se desenvolve melhor no business, no marketing, nos processos, então acaba que eles têm essa vantagem de já estar aqui, já ter todos os processos, e talvez não sejam tão bons, mas eles são bons o suficiente para captar um aluno e agregar algum valor. Entendi. Estão perguntando aqui para nós, ó, eu ia fazer essa pergunta também. Mas na visão do australiano que mora aí, por exemplo, ele consegue, por exemplo, ter essa percepção que o brasileiro tem uma formação melhor, ele é diferente e por isso ele deve ser mais valorizado ou não também, né? Para eles é tudo a mesma coisa. Assim, Mário, eu nunca fiz essa pergunta para um australiano, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, tá? No lugar onde eu dou aula, que eu sou professor do curso técnico, tá? Nós somos mais ou menos 8 ou 9 professores, tá? Nós temos só eu de estrangeiro, sou o único estrangeiro, e eu sou o único com faculdade, entendeu? Então, assim, intrinsecamente a gente pode chegar à conclusão que talvez sim, eles enxergam como uma vantagem, né? Porém, eu vou te falar que eu nunca fiz. Eu tenho a impressão que não existe uma, vamos dizer assim, uma discriminação. O australiano, ele não se importa muito com a qualificação que tu tem, né? Ele nem Quer saber se você sabe fazer. quer saber se tu sabe fazer. Exatamente. Então, é por isso que eu digo, a prática, ela é muito mais notada, né? Ela é muito mais valorizada aqui. Não que a parte acadêmica não seja, também é, porém a prática ela é mais valorizada do que seria, por exemplo, no Brasil. Entendi. Posso fazer uma pergunta talvez um pouco indiscreta e você pode não Bora? responder se você não quiser? Tudo Bora. bem? O lance é o seguinte, você me falou alguma coisa agora que eu não imaginava. Então, você dá aula em um curso técnico que forma personal trainers. É isso? É isso. Quanto você ganha a hora aula para dar esse curso lá? Vamos supor que um brasileiro sai daqui, vai para a Austrália, o cara gosta de dar aula também, ele quer dar aula no curso técnico. Quanto ganha? A hora aula do curso técnico, eu ganho $45 a hora do curso técnico, né? Daí tu tem aí depende de quantas aulas tu dá por semana, né? Aí cada aula vai ser ali 3, 4 horas ali, mais ou menos por aí, mas a faixa salarial fica mais ou menos disso aí. $40, $50 a hora pro professor de curso técnico, né? E daí, para personal, cobra um pouco mais. Personal trainer, eu tento já ser ali, não digo no topo da cadeia, mas vamos dizer no top 20%, né? No topo dos 20%, assim, que cobram mais, assim, vamos dizer. Mas, Mário, isso é uma coisa, assim, que é uma construção, cara. Não foi da noite pro dia. É uma coisa, assim, eu tô na Austrália ali desde 7 anos, né, já? 2014. Fazem aí, somando tudo, são quase 10 anos, aí 10 anos de Austrália. E foi uma construção, né? Então, assim, até tem alunos que estão comigo há 5 anos, né? Então, assim, o brasileiro não vai chegar nesse nível aqui, mas pode chegar, entendeu o que eu quero dizer? O que eu pilho a galera, eu digo, olha, é difícil, mas dá para chegar. Eu cheguei, né? Eu cheguei. Sim. Então, assim, é possível. Eu sou sempre o motivador da galera que quer tentar. E olha só, né? Eu já passei pela Europa, né? Fiquei algum tempo nos Estados Unidos, tal. E a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos você sente que eles são tanto quanto bairristas, né? Principalmente no que diz respeito à visão do latino-americano aqui, né? Nós, né? Como é que é esse lance na Austrália? Você acha que existe algum preconceito, alguma discriminação com quem está de fora, com quem vem de fora, e principalmente conosco, que somos latinos? São de 2006 a 2011 na Nova Zelândia e na Austrália, são 5 anos. Daí de 2014 a 2021, mais 6 anos, 11 anos fora do Brasil. Nunca sofri, nunca vi nada, nunca ninguém olhou torto para mim. Eu amo a Austrália, eu australiano, nunca sofri. Já ouvi falar, já ouvi falar. Obviamente, vai ter sempre um louco aqui e ali, mas eu admiro o povo australiano por como eles são abertos ao estrangeiro.
É um país criado e construído por estrangeiros. Eu sou suspeito para falar. Se eu começar a falar da Austrália aqui, eu sou suspeito. Eu sou australiano com orgulho. Também sou brasileiro com orgulho, logicamente, mas a Austrália ela tem essa questão. Ela é um pouco diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é o primeiro mundo ideal, na minha opinião. Na minha opinião, o primeiro mundo ideal Nem na minha, nem na minha. É Gosto coisa, muito dos Estados Unidos, tal, mas eu tenho Gosto para mim também. existem lugares melhores no mundo. Agora, deixa eu te fazer Exatamente. uma outra pergunta, um tanto quanto pessoal, né? Na verdade, muito pelo contrário. Quero que você tire esse lado pessoal, quero que você tire esse amor pela Austrália, tá? E responda para todo mundo que está escutando para a gente agora, tá? Qual mercado é melhor para nós da educação física? O mercado australiano ou o mercado brasileiro? E justifica o porquê. Bela pergunta, porque deixa eu fazer uma introdução à resposta, né? Uma das coisas que eu tenho tentado fazer ultimamente nas minhas redes sociais, Mar, é tentar linkar os dois, tá? Como que é linkar os dois? Existem ideias que, se levado de um para o outro, meu Deus, todo mundo cresce, né? Assim, eu trocaria um para o outro no taco a taco? Bah, Mário, tu me pegou agora. Eu vou dizer assim, ó, não, tá? Mas eu não sei se amanhã não teria outra resposta, tá? Por quê? Por que que eu digo isso, tá? O mercado australiano ele é muito capitalista. Ou tu sabe vender ou tu tá fora. Simples assim. Né? Então, uma coisa que eu dou muita aula durante as minhas aulas não tá no currículo, mas é treinamento de vendas. É como é que tu vende, como é que tu prospecta, como é que tu consulta, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, isso eu não gosto no mercado australiano, porque quando tu amplifica para o aluno só tem serviço se ele paga. E eu acho que uma das missões do professor de educação física é passar conhecimento e ajudar as pessoas, né? E quando tu fica. Não que eu não goste de dinheiro, não que eu não goste da venda, mas assim, fica muito exposto a essa coisa de tipo, só tem o serviço se eu pago, né? Isso é na Austrália. No Brasil, como eu falei, tu tem o instrutor de academia, pelo menos no início da tua carreira, no momento que tu é instrutor, tu consegue te Fazer um desenvolver networking. te fazer um network, te desenvolver de uma forma mais suave no mercado, não é aquela coisa, bem, se eu não vender, eu não tô dentro. Tu pode ali começar de estagiário, aí tu te desenvolve, pega uma promoção de instrutor, começa a pegar uns alunos de personal e sai do instrutor para ser só personal e desenvolve tua carreira a partir daí. Isso eu gosto muito no Brasil, entendeu? Isso é uma vantagem que o Brasil tem. Porém, a capacidade, o que nós temos na Austrália, sim, é um sistema mais capitalista, porém o australiano entende que se ele quer um serviço, ele tem que pagar para isso. Então, às vezes eu consulto, porque no meu processo o aluno o aluno vem para mim e eu consulto e a consulta eu não cobro pela consulta, né? E às vezes o aluno quer pagar. Não, quanto que eu tenho que te pagar? Não, na consulta tu não paga nada. Tu paga a partir do momento que a gente começar as aulas, entendeu? Então tem eles respeitam muito o Que fato de que tu é uma interessante. Então autoridade. deixa eu entender. Você está na sala de musculação, o cara vem te perguntar alguma coisa, você responde para ele, ele quer te pagar? Não é bem assim. É o processo de venda, né? Tu tá na sala de musculação, alguém vem te perguntar, tu tem que levar ele para consulta, né? Porque é aquela coisa, quanto custa a tua hora aula? Tu não pode falar, né? Tu tem que falar, depende de quantas aulas por semana tu pode fazer, depende do que tu precisa, depende do que eu posso te dar. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma hora pra gente sentar e conversar. Daí tu leva ele para processo de venda, o velho processo de venda, né? Aí tu senta com ele na salinha e diz, então, vamos lá. Me dá todas as tuas informações, vamos fazer uma anamnese. Daqui, no meu processo, eu levo ele para academia, faço alguns testes, tento dar uma olhada como é que é a técnica dele básica para alguns movimentos, volto, dou um feedback para ele e digo, é isso que tu precisa. Tá aqui a lista de exercícios que a gente fez hoje, mas o que tu precisa é isso. E ele já quer pagar por aquele serviço ali, muitas vezes. E daí é que eu digo, não, vamos fazer um plano, vamos fazer 3 vezes por semana, vamos fazer 2 vezes por semana. E daí a gente estabelece um plano dali e tu só paga quando tu começar, não precisa pagar agora não. Então, é mais ou menos assim. Entendi. Não, interessante, né? Interessante como é. O Eberton está fazendo uma pergunta aqui. Só uma coisa, Eberton, pergunta na caixinha aqui embaixo, tá? Que eu vou puxar depois essas perguntas, uma por uma, tá? Vitor, outra coisa, né? Eu sei que você tem o seu tempo é um pouco escasso aí, talvez você tenha que trabalhar, tá? Me avisa se por um acaso você tiver que Nós encerrar, tudo temos bem? aí, Mário, 10 minutos, beleza? Beleza. Então eu vou começar a puxar as perguntas já, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pessoal, a caixinha está aqui embaixo,
beleza? Manda agora, porque o professor já tem que sair daqui a pouquinho, beleza? Vamos lá, só puxar a primeira pergunta aqui, ó. João Gabriel, tenho dúvidas quanto à regularização, visto e como trabalhar legalmente, etc e tal. Como é que foi o processo para você tirar o seu visto, ir para a Austrália? O que você fez? Acho que é isso que ele quer saber. O visto, geralmente, de uma forma geral, o pessoal vem com visto de estudante. Tu pode vir com visto de estudante, tu já fala um pouco de inglês, fazendo o próprio curso de fitness. Tem algumas escolas que dão visto. Aí vai ser um curso mais longo, um pouco, talvez um ano e meio, para tu conseguir a qualificação. O visto de estudante geralmente te dá a oportunidade de trabalhar 20 horas por semana. Então, tu tem como trabalhar e estudar ao mesmo tempo, assim, e relativamente tentar te manter e procurar o teu caminho dentro da área, né? Acho que foi a forma como eu fiz, né? Já o visto de residência permanente, que é para virar australiano, que foi o que eu fiz, daí daí seria um tópico para uma live. Mas se tu não te importa, Mário, tem toda a minha história no meu canal no YouTube ali. Eu contei a minha história exatamente como eu fiz. Então, se o pessoal quiser depois entrar no meu perfil e clicar, tem ali o link para o meu canal no YouTube, dá uma olhada, tem um vídeo bem legal lá, explicando tudo que eu fiz, como é que foi a minha história ali. Mas, geralmente, visto de estudante, trabalha 20 horas por semana. Isso aí, pessoal. E quem deseja morar fora do país, especialmente na Austrália, não deixe de seguir o professor Vitor aí, tá bom? Deixa eu puxar a próxima aqui, ó. Vamos ver. Ó, aqui é a Mari, né? Como é o interesse nos australianos em contratar personal? Como é a cultura da contratação do personal em relação ao Brasil? Eu também tinha essa pergunta para fazer, porque assim, você tem a sala de musculação lá, né? E aí tem muita gente que treina sozinho, mas a maior parte treina sozinho ou a maior parte treina com personal? Como é que é? A maior parte treina sozinho, como seria em qualquer academia, né? E treina errado, tá? E treina com uma técnica horrível. Mário, até é chato de ver, assim. E geralmente não estão muito abertos ali ao feedback, mas quando tu desenvolve uma comunicação legal, assim, tu sabe chegar no aluno, eles começam a se abrir. Cultura de contratação de personal, como eu falei, o australiano entende que para aprender alguma coisa, ele entra na academia para alugar o equipamento. No momento que ele quiser um programa, a fichinha aquela que o instrutor faz, aqui na Austrália, o australiano está preparado para pagar caro por aquela fichinha de musculação. Né? Que, logicamente, o australiano, né? Nós fazemos uma coisa mais bonitinha, com logo e tal, e coisa. Mas aquela fichinha que o brasileiro tem do instrutor, o australiano está preparado para pagar. Então, a cultura para pagar personal trainer, ela é melhor que no Brasil. Legal, bom saber. Deixa eu puxar uma próxima aqui, ó. Referente ao mercado digital na Austrália, é melhor do que no Brasil? Você trabalha no online aí, à distância? Como é que foi a pandemia aí? Como é que é o mercado aí? A pandemia não nos afetou muito na Austrália. Ela nos afetou no início. A gente teve um lockdown aqui 2 semanas atrás, que foi um lockdown de 1 semana. A gente teve pouquíssimos casos. A gente é abençoado nesse sentido aí. Mas, assim, o digital na Austrália, ele é barulhento, porque ele é um mercado em inglês, né? O mercado de inglês, ele tem muita gente. Ele tem muita gente na parte de treinamento e na parte de coaching. Então, tem muito mentor de personal trainer. Justamente que o personal trainer sai da qualificação sem entender o business. Então, os mentores tentam cobrir essa parte aí, né? Então, assim, o digital é barulhento na Austrália. Ele é até mais barulhento que no Brasil. O Brasil tá bem agitado essa parte aí, mas na Austrália aqui nós temos esse barulho todo há mais tempo, né? É dessa forma que eu vejo. Então, o mercado digital, ele tá saturado, né? Se tu não nichar muito bem, tu fica meio perdido. E você trabalha nesse mercado digital? Eu tenho alunos online e o meu projeto digital que eu estou desenvolvendo agora é justamente tentando levar as ideias da indústria do fitness da Austrália para o Brasil. Tem coisas que, né, dá para contribuir bastante e é esse o projeto que eu estou tocando agora. Esse seria o meu projeto mais digital. Fora isso, são alunos online. Alunos que ou foram meus ex-alunos ou que me contataram para passar os treinos para eles. E aí, né, você manda planilha para eles, por exemplo? Exatamente. Entendi, mas fica bem difícil, Everton, acredito eu, de comparar, que ele está tanto tempo lá na Austrália, né? Para comparar se é melhor no Brasil ou na Austrália, fica difícil. Mas esse mercado existe na Austrália pelo que ele está falando aqui, né? Vamos ver outra pergunta aqui, deixa eu ver. É possível sair do Brasil com emprego já na Austrália? Assim, na área, como eu falei,
a gente não tem emprego, a gente tem um business, né? Então, assim, se tu fala inglês e tem a qualificação, o que eu, inclusive, botei um vídeo explicando algumas opções aí, botei ontem o vídeo lá no YouTube. Assim, possível é, né? Mas não se esqueça que o emprego não é um emprego. O emprego é tu, a academia te terceiriza como um business e daí ali tu vai passar a pagar uma taxa e daí trabalhar dentro daquela academia. Possível até é, eu não recomendaria. Eu recomendaria estar aqui e se ambientar. Lavar Se carro ambientar porque primeiro. exato, olha como é, que tipo de academia tu quer trabalhar, daqui a pouco tu consegue uma, talvez tu não tem um instrutor de academia, mas talvez tu consegue dar uma aula em grupos, um body pump, uma aula de abdominal, uma aula de zumba, o que for, sabe? E daí tu já é pago, tu já te ambientaliza e tal. Então eu acho que, assim, possível é, mas eu não acho que é muito prático de sair daqui com tudo pronto. Tu vai ter que fazer muito network, vai ter que te desdobrar para chegar aqui, talvez não ter um ambiente ideal, porque tu não deu uma conferida no ambiente antes, né? Muito bem. Ó, Vitor, tem mais duas perguntas aqui, mas não sei se você tem tempo para elas. Bora aí, vamos matar as perguntas. Eu acho que é o João que quer ir para a Austrália. Olha só, lá vem ele de novo. Olha lá. O que é de fato necessário para se consolidar como personal em outro país? Sua opinião aí, né? A Especialmente pela sua opinião na qualificação, Austrália, aí, claro. a qualificação do país tem que ter, né? Não tenta ser ilegal, não tenta dar jeito, pelo amor de Deus. Acha a qualificação e faz tudo que precisa para a qualificação. Você O não conseguiu segundo, validar o seu diploma de professor de educação física aí? eu nunca tentei porque eu nunca precisei, Mário. Eu nunca tentei porque eu nunca precisei, né? Então, assim, eu inclusive tenho uma oferta do mestrado para fazer, que eles reconheceram o meu diploma como, sim, não tem faculdade, tem uma oferta do mestrado, é um mestrado pago, eu decidi não começar ainda, né? Mas não validei. Então Não. você fez a certificação de 6 meses aí. Isso. E estudei um pouco mais e a experiência contou para eu conseguir mais mais um nível, vamos dizer assim, na escala dos cursos técnicos para então poder dar aula para os professores, né? Mas Entendi. respondendo o João Gabriel, pega a qualificação e aprende a vender. Ótimo, beleza. Última pergunta da noite. Vamos lá, João de novo. Vitor, você poderia falar sobre a questão do visto? Já falou. Nós já conversamos sobre isso aqui, né? Eu não Você vim já com foi com visto, visto. tá? Eu não vim com visto, eu vim como estudante, com visto de estudante. Então eu não vim nada pronto, gente. Eu fui assim, ó, trilhei o caminho, tá? Não tive nem. A única coisa que tinha quando eu decidi vir para a Austrália, eu tinha o inglês. O inglês que o pessoal pode pegar em um ano e meio, tá? Então eu vim sem visto permanente, eu consegui tudo aqui através da minha batalha. Tá lá no meu canal, tem a minha história se quiserem conferir. Mas se vocês acreditam, dá, vocês conseguem. Beleza, então tá bom. Pessoal, né? Então nós conversamos por quase 1 hora aqui. Agradeço o professor Vitor, né, por disponibilizar o tempo dele. Obrigado mesmo, tá? A gente se vê numa próxima, tá bom? Vou deixar um pouquinho ligado aqui, tá? Essa live, para ver se por um acaso o professor Vitor vai entrar, né? E vai dar tchau para vocês aí, ou se ele realmente caiu, aconteceu alguma coisa, tá? Aí ele aqui, ó. Beleza. Tá voltando já. Opa, caiu aí, professor. Pô, caiu, Professor, desculpa aqui. Na verdade, fui tirar um print e acabei desligando. não tem problema. Desculpa Suas aí, desculpa aí. considerações agora, vamos lá. Cara, muito obrigado, Mário, pelo esse bate-papo aí. Gostei muito, tá? Obrigado por abrir aí o espaço pra gente, tá? Eu acho que a nossa área ela pode nos levar a muitos lugares. Me deu a cidadania australiana, mas a gente tem que procurar se destacar e contribuir, fazer como tu faz, tu contribui aí. Tenho acompanhado o teu trabalho recentemente, tu contribui para a área. Se a gente tentar contribuir para a área, a gente consegue chegar aonde a gente quiser. Né? Então, eu acho que é uma das minhas missões como professor de educação física é tentar fazer o professor de educação física acreditar.
E às vezes só contando a nossa história a gente já consegue dar uma luz pro pessoal, dependendo do caminho que o pessoal quer trilhar, né? Então, mais uma vez agradecer todo mundo que participou aí. Muito obrigado, gente. Se precisar de qualquer coisa, me adiciona ali, manda uma mensagem e tal, que a gente está aqui para ajudar, beleza? Muito Beleza, obrigado para pessoal? vocês aí. Muito obrigado para todo mundo aí. E uma bela sexta-feira, que é sábado de manhã. E tamo junto aí para o que precisar. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela audiência de todo mundo. A gente se vê numa próxima. Tchau, professor. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigadão. Um Tchau, abraço. tchau. Valeu.